Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Chicago estava sufocante sob um sol implacável de verão. As ruas fervilhavam de manifestantes policiais, jornalistas e transeuntes assustados com a tensão palpável no ar. Gritos, assobios e tambores criavam um estrondo ensurdecedor. Em meio à comoção, um jovem policial, Marcus Taylor, avançava com determinação. Seu uniforme perfeitamente ajustado, seu distintivo brilhando ao sol e suas botas batendo no concreto quente. Tudo em sua postura exalava seriedade e autoridade. Marcus era ambicioso, rápido em seguir ordens, mas impulsivo. Acreditava firmemente que manter a ordem às vezes exigia medidas rigorosas, até mesmo controversas. Hoje sua tarefa era dispersar uma manifestação que começava a se intensificar. Seu olhar, sério e focado, acompanhava cada movimento da multidão, pronto para intervir ao menor sinal de caos. Ele ainda não sabia que a hierarquia entre os policiais era mais complexa do que imaginava. William Taylor, seu pai, não era apenas um policial, era o chefe de polícia de Chicago, um homem respeitado por sua integridade, disciplina e senso de justiça. Um homem capaz de inspirar medo e admiração. Marcus, no entanto, desconhecia completamente essa identidade. Desde a infância, ele havia crescido com um relacionamento distante com o pai, sem nunca entender por que ele parecia tão frio e rigoroso. À medida que Marcus avançava pela multidão, com gás lacrimogênio na mão, a adrenalina corria em suas veias. Ele só pensava em uma coisa: manter a ordem. Cada minuto contava, cada movimento poderia ser decisivo. Mas ele ainda não se dava conta de que aquela simples ação, um jato de gás lançado contra a multidão, desencadearia uma tempestade que destruiria sua carreira, sua reputação e seus laços familiares. Ao longe, jornalistas filmavam, cidadãos fugiam, crianças choravam. Marcus Taylor estava prestes a cruzar uma linha que jamais poderia apagar. E o que ele menos sabia era que o chefe da força policial a que servia era seu próprio pai. Naquele dia, sob o sol implacável de Chicago, a juventude, o orgulho e a impulsividade colidiriam com a autoridade, a verdade e a moralidade. E Marcus Taylor aprenderia de forma brutal e irreversível que algumas verdades não podem permanecer ocultas. O sol castigava Chicago naquela manhã, mas isso não impedia que a tensão se espalhasse pelas ruas. Marcus Taylor, um policial de 28 anos, ajustou o capacete e respirou fundo. A manifestação havia começado cedo, e os primeiros cartazes já estavam sendo erguidos e slogans entoados com veemência. Marcus, está tudo pronto. Você tem certeza da sua estratégia? Perguntou o tenente Jenkins, seu superior direto. Marcus assentiu. Sim, Jenkins. Manteremos as coisas sob controle, mas agiremos rapidamente se a situação piorar. Sua voz era firme, mas por trás da bravata, o nervosismo invisível o percorria. Ele sabia que esse tipo de situação poderia piorar em segundos. Ao se mover pela multidão, avistou grupos de manifestantes bloqueando a rua principal. Jovens gritavam, alguns atiravam garrafas vazias, e a polícia parecia cada vez mais sobrecarregada. Marcus sentiu a adrenalina subir em suas veias. Marcus, gritou Jenkins em seu walkie-talkie. Cuidado, o grupo da direita está começando a avançar. Marcus ergueu seu cartucho de gás lacrimogênio. Ele sabia da sua eficácia, mas também do seu perigo. O gás poderia dispersar a multidão, ou causar pânico incontrolável. Mesmo assim, ele não hesitou. Apontou o cartucho e puxou o gatilho. Uma fumaça espessa subia, envolvendo os manifestantes. Gritos ecoavam, as pessoas ofegavam, todas tentando escapar da substância irritante. Marcus sentiu uma mistura de poder e culpa percorrê-lo. Ele havia cumprido sua missão. Mas a que custo? Em meio ao caos, ele não percebeu imediatamente uma mulher caindo no chão, sufocada e assustada. Ela tentou se levantar, mas escorregou novamente. Seus olhos encontraram os de Marcus e por um instante, o mundo pareceu parar. Uma fração de segundo quando ele percebeu que havia acabado de cruzar uma linha invisível. Quando a fumaça se dissipou um pouco, uma voz soou em seu fone de ouvido. Chefe Taylor a postos, emergência. O nome ecoou em sua cabeça. Seu pai. Marcus sentiu o estômago embrulhar. Acabará de descobrir que agira sem saber que o chefe de polícia era seu próprio pai. Os murmúrios da multidão, as sirenes ao longe, o olhar de desaprovação de Jenkins, tudo se misturava a uma sensação de vergonha, urgência e medo. Marcus percebeu então que sua missão havia se tornado muito mais complicada do que imaginara, e que suas decisões impulsivas o alcançariam mais cedo do que jamais imaginara. A densa fumaça do gás lacrimogênio envolvia a rua como um véu opressivo.
Manifestantes tossiam, choravam e alguns desmaiavam com os olhos vermelhos. Marcos avançava cautelosamente, mas sua mente ainda estava turva pela notícia. Seu pai era o chefe de polícia. Uma verdade que quase o paralisou na época. Afastem-se, gritou ele para os manifestantes, a voz abafada pelo barulho ao redor. Mas suas ordens pareciam se perder no caos. Jovens deslizavam pelo chão, tentando escapar da fumaça. Uma mulher com os cabelos grudados no rosto de suor e lágrimas, cambaleou bem na frente dele. Marcos parou de repente. Ela mal tinha 30 anos, o rosto contorcido de dor e pânico. Ele sentiu uma descarga de adrenalina, mas também uma onda de culpa. Ah não, murmurou para si mesmo, incapaz de se mover mais rápido. A poucos metros de distância, seu colega Jenkins gritou. Marcos, recue. Você está passando dos limites. Mas Marcos, tomado pelo ímpeto da missão e por seu próprio conflito interno, já havia disparado uma segunda rajada de gás. O pânico crescia. As pessoas gritavam, corriam em todas as direções, empurrando-se e acotovelando-se. A mulher que ele vira cair se viu presa na multidão, e Marcos sentiu o coração afundar. Ao tentar se aproximar para ajudar, um repórter apontou uma câmera para ele. O olhar sombrio de Marcos encontrou o do homem, e ele percebeu que cada movimento estava sendo registrado. Suas ações, suas decisões, tudo seria examinado, julgado. Em meio ao eco de sirenes e gritos, uma voz em seu fone de ouvido quebrou seu breve momento de paralisia. Marcos, é o William. Parem tudo agora. Quero um relatório imediato. O sangue de Marcos gelou. Seu pai, o chefe de polícia. Ele nunca imaginara que o homem respeitado e imponente estaria de olho naquela situação. E agora o via no centro do caos, causando exatamente o que seu pai jamais teria tolerado. A mulher que ele havia gaseado ainda estava no chão. Marcos sentiu uma raiva surda crescer contra si mesmo. Como pôde ter sido tão imprudente? Cada segundo parecia durar uma eternidade, e o caos ao seu redor só intensificava a vergonha e o medo. Marcos finalmente se afastou, com o peito ardendo e as mãos tremendo. O gás havia se dissipado um pouco, mas a sujeira permanecia. No silêncio que se seguiu entre os soluços e a respiração ofegante, Marcos tinha uma certeza gélida. Aquele erro o assombraria e não haveria como apagá-lo. Marcos retornou à delegacia com o coração disparado. Cada passo ecoava pelos corredores vazios, um eco de culpa e medo. Ele sabia que a situação seria séria, mas não estava preparado para o que o esperava. Assim que entrou na sala principal, viu William Taylor, seu pai, sentado atrás da grande mesa de mogno. Com o rosto sério e as mãos entrelaçadas, ele o encarou com uma intensidade gélida. Marcos imediatamente sentiu o peso de sua autoridade e sua decepção. Marcos. William começou com a voz baixa mas firme, ressoando como um martelo. O que você fez lá? Marcos olhou para baixo. Eu estava seguindo ordens. Eu pensei. Ele hesitou, incapaz de encontrar palavras para justificar suas ações. Eu só queria controlar a situação. William balançou a cabeça com uma expressão impassível, mas com os olhos revelando uma mistura de raiva e tristeza. Você nem sabia quem eu era naquele lugar? Você deveria proteger, não? Ele parou de falar, deixando as palavras pairarem no ar como um julgamento implacável. Marcos sentiu um nó na garganta. Nunca havia sentido uma mistura tão grande de vergonha e medo. O fato de seu próprio pai, o chefe de polícia, ter testemunhado suas ações o aterrorizava. Percebeu que sua impulsividade o colocará em uma situação em que sua carreira e honra estavam em jogo. Eu sinto muito, pai, eu não fazia ideia. Marcos sussurrou. William respirou fundo, tentando conter a raiva. Marcos, você é meu filho e eu quero acreditar em você. Mas a polícia não é um palco onde se pode improvisar. Toda ação tem consequências e hoje, suas ações podem destruir muito mais do que sua reputação. Marcos sentiu o peso das palavras do pai e esmagar seu ego. Sabia que agira por impulso, mas nunca havia considerado todas as implicações de suas ações. Sua culpa se intensificou ao pensar nos manifestantes, na mulher que ele havia atacado com gás lacrimogêneo e nas câmeras que haviam registrado toda a cena. William levantou-se lentamente, andando de um lado para o outro em seu escritório. Haverá uma investigação interna. Você terá que encarar suas ações. E eu terei que lidar com esta situação como chefe de polícia e como pai. Marcos assentiu, com a garganta apertada. Percebeu então que aquele dia marcaria uma virada em sua vida, e que a verdade sobre seu pai e sobre si mesmo o alcançaria. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase ensurdecedor. Marcos sabia que jamais poderia desfazer aquele erro, mas agora precisava encontrar coragem para enfrentá-lo e reparar o máximo possível do dano causado por sua pressa.
Na manhã seguinte, a delegacia estava estranhamente silenciosa. Marcos sabia que aquele seria um dia decisivo. Seu coração batia forte enquanto subia as escadas para o escritório do chefe. Cada passo parecia ecoar por todo o prédio culpa e medo. Quando finalmente atravessou a porta, William Taylor estava parado em frente à grande janela saliente com vista para a cidade. Parecia calmo, quase impassível, mas seu olhar era penetrante, carregado de julgamento. Marcos, sente-se, ele disse com uma voz profunda. Marcos obedeceu, sentando-se na cadeira em frente à escrivaninha. Sentia o peso da autoridade paterna e profissional. William virou-se lentamente para encará-lo. Ontem, começou William gesticulando em direção ao local do protesto, você cruzou uma linha que nenhum policial decente deveria cruzar. E o pior, ele parou deixando a sala em silêncio. O pior, Marcos, é que você fez isso sem saber que eu estava supervisionando a situação. Marcos olhou para baixo, incapaz de encarar o pai. Eu não sabia, pai. Achei que estava fazendo a coisa certa para manter a ordem. William balançou a cabeça, exasperado mas controlado. A aplicação da lei não se faz por meio do medo e da violência. Se faz por meio do discernimento, da disciplina e do respeito aos cidadãos. Você precisa entender que suas ações têm consequências que vão muito além de você. Marcos sentiu-se tomado pela vergonha. Sempre quisera provar seu valor e agora entendia que sua impulsividade o havia traído. Eu entendo. Me desculpe. Farei de tudo para compensar meus erros. William finalmente sentou-se à mesa com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Marcos, não posso ignorar o que aconteceu. Haverá uma investigação interna. Você terá que responder por suas ações perante toda a delegacia. O jovem policial assentiu com o rosto pálido. Eu entendo, pai. Estou pronto para aceitar a punição. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo som distante de sirenes e buzinas na rua. William respirou fundo. Marcos, eu quero que você tenha sucesso. Mas para isso, você precisa aprender a controlar seus impulsos e pensar antes de agir. Se não mudar, essa carreira que você tanto deseja pode acabar aqui. Marcos sentiu uma lição crucial se fixar. Não se tratava apenas de um confronto profissional, mas de um verdadeiro encontro familiar. Pela primeira vez, ele entendeu que respeito e disciplina não eram apenas palavras, mas valores que ele precisava incorporar, especialmente ao usar uniforme. Ao sair do escritório, o peso sobre seus ombros parecia quase palpável. Ele sabia que seria um longo caminho até reconquistar a confiança do pai, dos colegas e da comunidade. Mas Marcos Taylor estava determinado, não deixaria que esse erro definisse sua vida. No dia seguinte, Marcos foi intimado perante a Comissão de Investigação Interna do Departamento de Polícia. Os corredores, normalmente familiares, da delegacia pareciam hostis e gelados. Os olhares de seus colegas o fitavam com uma intensidade que o incomodava. Alguns estavam em silêncio, mas críticos, outros murmuravam entre si, trocando hipóteses sobre a situação. O sargento Ramírez, um homem severo e respeitado, falou assim que Marcos entrou no tribunal improvisado. Marcos Taylor, você está aqui para explicar suas ações durante o protesto de ontem. Você deveria manter a ordem sem causar danos. No entanto, você usou gás lacrimogêneo em excesso, colocando os cidadãos em perigo. Marcos sentiu o estômago se contrair. Ele assentiu lentamente. Eu entendo, sargento. Eu agi rápido demais. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, mas reconheço meus erros. Outro membro do comitê, o inspetor Cole, falou. Você também é filho do chefe Taylor. Você sabia da presença dele no local? Marcos abaixou a cabeça. Não, eu não sabia disso. O silêncio tomou conta da sala. Cada palavra tinha um peso, cada olhar parecia pesar sobre ele como uma condenação silenciosa. As imagens da manifestação, transmitidas pelas telas do comitê, mostravam claramente as ações de Marcos. Rajadas de gás lacrimogêneo semeando pânico. A multidão em desordem e a mulher caída no chão, sufocada. Marcos, continuou o sargento Ramírez, você precisa entender que toda ação nesta profissão tem consequências. E esse erro afeta não apenas sua carreira, mas a reputação de todo o departamento. Marcos sentiu lágrimas brotarem nos olhos. A pressão era avassaladora. Ele sabia que precisava se manter forte, mas a vergonha e a culpa eram quase insuportáveis. Após várias horas de audiências, a comissão deliberou. Marcos foi suspenso provisoriamente enquanto a investigação completa era concluída. Ele poderia ter se sentido aliviado, mas em vez disso, uma sensação de vazio e medo dominou. Como ele recuperaria a confiança do pai, dos colegas e do público? Lá fora, jornalistas já o aguardavam, com câmeras e microfones apontados para ele. Cada palavra, cada gesto seria analisado e criticado.
Marcos entendeu que acabará de se tornar o símbolo involuntário dos excessos e tensões policiais na cidade. Enquanto se afastava da delegacia com o rosto em chamas, Marcos sentiu uma certeza gélida tomar conta dele. Ele precisava mudar, aprender com seus erros e, acima de tudo, encontrar uma maneira de consertar o que havia destruído. Marcos mal havia saído da delegacia quando as primeiras imagens do protesto começaram a circular nas redes sociais. Vídeos mostrando o gás lacrimogêneo, os manifestantes em pânico e a mulher caída no chão se espalharam como fogo. Os comentários foram virulentos, alguns condenaram a violência excessiva, outros exigiram sanções imediatas. Marcos voltou para casa com o rosto pálido. Seu telefone vibrava incessantemente, ligações, notificações, mensagens privadas. Repórteres buscavam entrevistas, as redes sociais despejavam seus julgamentos, e a cidade parecia encará-lo com uma acusação silenciosa, mas implacável. Marcos, você tem que responder, disse sua irmã, Naomi, ao vê-lo hesitar diante da tela. Você não pode ficar aí parado, absorvendo tudo isso. Ele balançou a cabeça. Nem sei por onde começar. Todo mundo me vê como um monstro, e eu sou apenas um. Sou apenas um policial que cometeu um erro. No dia seguinte, a delegacia foi inundada com ligações de repórteres e autoridades municipais. A pressão estava aumentando a um nível quase insuportável. William Taylor, seu pai, ligava constantemente para garantir que Marcos estava seguindo as instruções e cooperando com a investigação. Marcos, disse William ao telefone, com a voz firme mas protetora, você precisa manter a calma e a transparência. Não tente se justificar para a imprensa. Deixe que as declarações oficiais falem por si. Mas mesmo seguindo as instruções, Marcos sentia o ódio e a decepção da cidade como um peso esmagador sobre seus ombros. Cada comentário, cada artigo, cada notícia parecia apontar o dedo para ele. E ele entendia que sua carreira poderia ser destruída em questão de horas se a situação continuasse como estava. Nos dias seguintes, Marcos foi convidado a participar de reuniões de crise com representantes da comunidade e líderes civis. Ele ouviu com humildade as críticas e acusações. Cada palavra o fez compreender a magnitude do seu erro e a importância de restaurar não apenas sua imagem, mas também o vínculo de confiança entre a polícia e o público. Se eu não mudar, pensou Marcos, nunca serei digno deste uniforme nem do meu pai. Pela primeira vez, ele entendeu que a pressão da mídia não era apenas um reflexo do seu erro, mas um espelho da sociedade, de suas expectativas e da imensa responsabilidade que pesava sobre ele. E ele sabia que se quisesse reconquistar a confiança, teria que agir com sabedoria, paciência e humildade. Marcos Taylor acordou cedo naquela manhã, determinado a mudar o curso de sua carreira e de sua reputação. A suspensão temporária que recebeu não foi apenas uma punição, mas uma oportunidade para refletir sobre seus erros e agir com maior discernimento. Ele sabia que precisava reconquistar a confiança não apenas de seu pai, mas também de seus colegas e da comunidade. Seu primeiro passo foi participar de um programa local de mediação entre policiais e cidadãos. Lá, ele se encontrou com moradores afetados pelos incidentes recentes. Muitos estavam com medo, alguns irritados e outros simplesmente expressaram desconfiança. Marcos ouviu atentamente sem interromper, anotando cada reclamação e sugestão. Entendo a sua raiva, disse ele finalmente a uma mãe cujo filho havia testemunhado a manifestação. Sei que cometi um erro e quero aprender com esta experiência. Quero trabalhar com você, não contra você. A sinceridade em sua voz pareceu comover algumas pessoas. Embora nem todos o tenham perdoado imediatamente, vários participantes começaram a dialogar, compartilhando suas preocupações e expressando suas esperanças por uma força policial mais responsável. Ao mesmo tempo, Marcos tomou medidas concretas. Organizou oficinas de conscientização para jovens, sessões educativas sobre o papel da polícia e como os protestos devem ser tratados pacificamente. Todos os dias ele via rostos céticos se transformarem lentamente em olhares curiosos e, às vezes, em sorrisos compreensivos. Mas não foi apenas na comunidade que ele buscou redenção. Marcos também precisou reconstruir a confiança dos colegas. Ele dedicou tempo a ouvir seus conselhos, aprender com agentes mais experientes e demonstrar que estava disposto a deixar o orgulho de lado para trabalhar em equipe. Certa noite, quando estava saindo de uma das oficinas, ele recebeu um telefonema de seu pai. Marcos, disse William, com a voz mais suave do que o normal, ouvi falar dos seus esforços hoje. Continue assim. É um bom começo, mas é só o começo da jornada. Marcos sentiu uma mistura de alívio e determinação. Sabia que o caminho seria longo, mas, pela primeira vez desde o incidente, sentiu que poderia realmente corrigir seus erros.
A redenção não era instantânea, mas cada ação, cada gesto sincero, o aproximava de uma versão melhor de si mesmo. E enquanto caminhava sob as luzes da cidade, Marcos percebeu que a verdadeira força não residia no gás lacrimogêneo ou na autoridade, mas na escuta, na humildade e na responsabilidade. Ele estava pronto para lutar por esse novo caminho, custasse o que custasse. Poucas semanas após o incidente, Marcos foi convocado pelo pai para uma supervisão rigorosa em campo. William Taylor queria garantir que o filho entendesse plenamente a responsabilidade que acompanhava o uso do uniforme e que seus erros jamais se repetiriam. Marcos disse William, olhando diretamente nos olhos, hoje você trabalhará sob minha supervisão. Você terá que ouvir atentamente e analisar cada situação antes de agir e nunca deixar sua impulsividade decidir por você. Marcos assentiu. Seu coração batia forte, mas desta vez não era apenas medo, era uma mistura de respeito e vontade de aprender. No local encontraram uma manifestação pacífica organizada para denunciar problemas locais. Os policiais estavam tensos, mas a multidão permaneceu calma. William observava o filho atentamente, pronto para intervir se necessário. Olha, Marcos, sussurrou William, cada movimento, cada decisão, tem um impacto. Você não pode se apressar. Analise, comunique e proteja. Marcos respirou fundo e seguiu as instruções. Observou a multidão, identificou os grupos que começavam a ficar agitados e aproximou-se calmamente para falar com eles. Suas palavras eram comedidas, seu tom tranquilizador. Explicou as regras e o motivo da presença policial, ouviu suas preocupações e manteve a paciência. Pela primeira vez, Marcos sentiu o verdadeiro poder da comunicação e da autoridade respeitosa. A tensão na multidão diminuiu e vários manifestantes assentiram, reconhecendo o esforço de diálogo. No final do dia, William se aproximou dele. Você se saiu bem hoje, disse ele. O que você aprendeu aqui, Marcos, é que a força bruta não resolve nada. Disciplina, paciência e respeito. É isso que faz um verdadeiro policial. Marcos sentiu uma mistura de orgulho e gratidão. Ele entendeu que aquela não era apenas uma lição de trabalho policial, mas uma lição de vida. Seu pai estava lhe mostrando que a verdadeira autoridade vinha do autocontrole e do respeito pelos outros. Enquanto caminhavam de volta para a delegacia, Marcos sabia que aquele dia marcava uma virada. Ele aprenderá a ouvir, a pensar antes de agir e a se controlar, mesmo nas situações mais tensas. A lição de seu pai não seria esquecida. Permaneceria gravada em sua memória, guiando cada passo que ele dava no caminho da redenção. Poucas semanas depois de seguir os ensinamentos do pai, Marcos decidiu que era hora de se redimir diretamente com as vítimas do incidente. Entre elas, a mulher que ele acidentalmente havia atirado com gás lacrimogêneo durante o protesto ocupava todos os seus pensamentos. Depois de alguma busca, ele conseguiu encontrá-la, Emily Carter, uma professora calma e determinada de 32 anos. Ela ainda estava abalada pelo acontecimento, mas sua raiva havia sido amenizada pelo tempo e pela cobertura da mídia que destacara o erro de Marcos. Marcos respirou fundo antes de bater a porta. Emily abriu, surpresa ao vê-lo. Senhor Taylor, ela disse, com a voz hesitante. Emily, Marcos fez uma pausa, procurando as palavras. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu não fazia ideia do que isso causaria. Quero me desculpar pessoalmente e fazer tudo o que puder para consertar esse erro. Emily o encarou por um longo tempo, examinando sua sinceridade. Seus olhos, ainda vermelhos pelo incidente, suavizaram-se ligeiramente. Você foi jovem e impulsivo, e honesto em seus pedidos de desculpas, ela respondeu. Mas precisa entender que o que fez teve consequências reais para todos nós. Marcos assentiu gravemente. Eu sei. Agora entendo a imensa responsabilidade que nós, policiais, temos. E quero aprender com esse erro para que ninguém mais sofra por causa das minhas ações. Após um longo silêncio, Emily suspirou e deu um pequeno sorriso. Muito bem. Eu te perdoo, Marcos. Mas você precisa provar que esse perdão não se resume a palavras. Esse perdão, embora limitado, atingiu Marcos como uma luz na escuridão. Pela primeira vez, ele sentiu que seus esforços de redenção tinham um significado concreto. Prometeu continuar trabalhando com a comunidade, dialogando e protegendo, com respeito e disciplina. Ao sair da casa de Emily, Marcos sentiu uma nova força dentro de si. Esse perdão não apagou completamente o passado, mas marcou uma virada, o início de um relacionamento reconstruído entre ele e aqueles que havia magoado. Enquanto caminhava pelas ruas de Chicago, ele compreendeu uma verdade crucial. Corrigir os próprios erros exigia coragem, humildade e um desejo constante de fazer a coisa certa. E essa lição o acompanharia pelo resto da vida, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos pessoais.
Vários meses se passaram desde o incidente no protesto. Marcus Taylor não era mais o jovem policial impulsivo de outrora. Cada lição aprendida, cada erro reconhecido e cada perdão concedido o transformaram em um homem mais ponderado, humilde e determinado. No dia em que retornou oficialmente à delegacia, o prédio parecia menos intimidador. A expressão em seus rostos era diferente agora, uma mistura de respeito e confiança cautelosa. Marcus sentia que cada movimento que fizesse seria examinado, mas estava pronto para o desafio. Seu pai, William Taylor, a esperava na entrada. Sem dizer uma palavra, ele colocou a mão em seu ombro. O simples gesto dizia muito, um apoio silencioso, mas firme. Hoje, disse William com uma voz grave, mas gentil, você tem a oportunidade de mostrar que entende, que está pronto para ser um policial exemplar. Marcus assentiu, seu coração leve, mas resoluto. Não vou te decepcionar, pai. Nas semanas seguintes, Marcus trabalhou ao lado do pai em novas iniciativas de engajamento comunitário. Participou de oficinas de conscientização, programas educacionais para jovens e adultos e patrulhas focadas na prevenção, em vez da repressão. Todos os dias ele aplicava os princípios que aprenderá: paciência, escuta e respeito. Certa noite, enquanto faziam a ronda por um bairro violento, Marcus e William observaram um grupo de jovens conversando com curiosidade e respeito. Um deles reconheceu Marcus e acenou para ele. Marcus sorriu para eles, sentindo que seus esforços finalmente estavam valendo a pena. Veja bem, sussurrou William, a verdadeira autoridade não vem de armas ou medo. Ela vem da confiança que as pessoas têm em você. Marcus sorriu de volta. Agora eu entendo, pai. E farei de tudo para merecer essa confiança todos os dias. O caminho para a redenção fora longo e difícil, mas necessário. Marcus aprenderá que cada erro poderia ser transformado em uma lição, cada perdão em uma oportunidade de reconstrução, e que o amor e a disciplina de um pai poderiam guiar até os passos mais vacilantes em direção à luz. Enquanto caminhava para casa naquela noite, com as luzes de Chicago brilhando ao seu redor, Marcus Taylor sentiu-se pronto para um novo começo. Não mais como o jovem policial impulsivo e assustado que fora um dia, mas como um homem responsável e atencioso, digno do uniforme que vestia com orgulho. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu paz.